Fala galerinha do Estou Preparado, sejam bem-vindos ao nosso bloco de número 5, com um conteúdo do nosso edital que é muito legal. A gente vai falar aqui sobre coesão textual e responder 10 questões aí desse assunto. Antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês o que é coesão sequencial e explicar esses termos que estão aqui no nosso edital. Então vamos para uma teoria bem rápida, que vai ser jogo rápido, só para situar vocês com bizus sobre esse conteúdo. Quando a gente fala de coesão, vamos colocar aqui. Quando a gente fala de coesão, a gente nada mais está falando do que a conexão que existe dentro do texto. Então vamos colocar aí que coesão nada mais é do que a conexão presente no nosso texto. A conexão de um texto, ela é feita principalmente por o que a gente chama de conectivos. Vamos colocar aqui. A conexão, ela é feita por conectivos. Os principais conectivos que formam a coesão de um texto são as conjunções. Mas a gente tem também outros elementos que a gente vai comentar aqui. A conexão de um texto, ela é importante para que também haja a harmonia dentro do texto. Então, se eu pudesse resumir coesão em duas palavras, elas seriam conexão mais harmonia. Quando um texto é harmônico, é porque ele é bem estruturado. Isso quer dizer, quando eu escrevo uma frase, coloco um ponto e escrevo outra frase, aqui não existe nenhum elemento de ligação entre essas duas frases. Então, aqui, ao iniciar a próxima frase, eu tenho que colocar um conectivo e assim por diante. Por isso que na sua redação do concurso, sempre que você colocar um ponto para finalizar um período, logo após você pode colocar um conectivo. Isso é muito importante para garantir a coesão do texto. Um texto, quando ele é harmônico, as bancas no geral, elas gostam de chamar de fluidez. O texto é fluido, ele não é quebrado. Ponto, outra frase, ponto, outra frase. Então, conexão mais harmonia. Vamos colocar assim para melhorar o paralelismo sintático. Conexão mais harmonia. Beleza. Quando a gente fala de coesão, a gente fala de dois principais tipos de coesão. A gente tem a coesão referencial e a gente tem a coesão sequencial. A gente vai falar aqui primeiro sobre a coesão sequencial. Então vamos lá. Vou colocar aqui um novo tópico chamado de coesão sequencial. Coesão sequencial. O que seria a coesão sequencial? A coesão sequencial, ela serve justamente para a gente dar sequência ao nosso texto. E ela é feita principalmente por meio de conectivos, que a gente vai dizer que os principais conectivos são as conjunções. O papel de uma conjunção é ligar uma frase a outra, um período a outro. A gente tem também as preposições que ligam palavras, por exemplo, café é uma palavra, leite é uma palavra. Se eu colocar um com, é uma preposição. Café com leite, preposição. Preposição liga palavras, conjunções liga orações. A gente tem também o uso de advérbios. Advérbios são importantíssimos. Advérbios ou locuções adverbiais. Locuções adverbiais. Vamos dar exemplos. Quando eu pego aqui a conjunção mas, eu estou fazendo uma oposição à conjunção no entanto, entretanto. Quando eu coloco a conjunção e, eu estou adicionando informações. Quando eu coloco a conjunção ou, quando eu coloco a conjunção portanto. Então, tudo isso daí ajuda a estabelecer uma relação entre um período e outro. É o que a gente chama de conectores, certo? Ou outros elementos, como por exemplo, os advérbios, que é o que a gente vai falar agora. Os principais advérbios que ajudam a gente enxergar uma relação de sequência dentro de uma frase são os advérbios de tempo. É o que a gente chama, dentro da coesão, de marcadores temporais. Deixa eu colocar aqui do lado de advérbio. É o que a gente chama de marcadores temporais. Marcadores temporais. Por exemplo, quando eu começo uma frase dizendo assim, primeiramente, eu sei que é o início da frase. Primeiramente, aí eu continuo. Posteriormente, em seguida. Vocês estão enxergando aí a sequência da minha frase? Quando eu coloco assim também, ontem aconteceu isso.
Hoje, isso foi diferente, e assim por diante. Então, os advérbios, locuções adverbiais temporais, ajudam nessa parte da sequência. O que é que eu quero mostrar para vocês? Conectores, conectivos, que são as conjunções, advérbios, preposições, são o que estabelecem a sequência do texto. E qual é o outro tipo de coesão? O outro tipo de coesão é a coesão referencial, essa daqui que a gente vai falar agora. Então, vamos anotar aí, coesão referencial. A coesão referencial, ela serve para que a gente não faça repetições. Então, olha só, repetição. A função principal da coesão referencial é evitar a repetição. Então, a gente pode evitar a repetição, por exemplo, colocando um sinônimo. Então, quando eu digo assim, coloco aqui na primeira frase, o país está em crise, ponto. A nação precisa de atitudes. Para não repetir país, eu coloquei nação, que é um sinônimo. Percebam que sempre quando eu troco um termo por outro, ele faz referência. Então, nação se refere a país, por isso que o nome é coesão referencial. E eu quero colocar uma dica aqui. A referência, ela nada mais é do que seta. A referência é seta. Olha só, vou exemplificar. Quando eu digo assim, o país está em crise, a nação precisa de atitude. Eu coloquei um sinônimo aqui, coesão por sinônimo. Só que referência é seta, nação se refere a país. A banca pode perguntar a qual termo nação se refere? País. Beleza? Então, percebam que referência é seta, é um tipo de questão que cai muito. Vamos agora continuar aí. Como mais eu posso evitar a repetição dentro de uma frase? Por meio de uma substituição, que não necessariamente é um sinônimo, substituição. Por exemplo, quando eu falo assim, quando eu digo assim, Mateus iniciou o bloco 5 com uma teoria breve, ponto. O professor, em seguida, fez questões. Professor não é sinônimo de Mateus, mas é uma substituição. Então, eu posso fazer uma substituição. Eu posso colocar um pronome, em vez de colocar o professor, eu posso colocar ele. Quais são os pronomes que mais caem? Os pronomes que mais caem são pronomes pessoais, pronomes demonstrativos e pronomes possessivos. A gente vai falar disso daqui durante as questões. Estou anotando tudo o que vocês precisam saber para responder as questões, tá? Então, bora lá. O que mais, além de pronomes, eu posso utilizar para não repetir? Eu posso simplesmente omitir. Aí eu não preciso repetir. Uma omissão é o que a gente chama de coesão por elipse. Elipse é o nome da figura de linguagem que faz uma omissão. Então, por exemplo, em vez de falar assim, o professor iniciou a aula com uma breve teoria, ponto. Após isso, respondeu questões. Eu não preciso repetir. O professor iniciou com uma breve teoria e após isso o professor... Não precisa. Eu posso só omitir. É o que a gente chama de coesão por elipse. Ou então eu posso também repetir sem causar nenhum mal para o texto. É o que a gente chama de repetição. Só que essa repetição a gente vai chamar de repetição enfática. Então, bora colocar aqui. Ou a gente pode fazer uma repetição enfática. É uma repetição consciente, quando a gente quer dar ênfase naquela coisa. Por exemplo, eu vou falar da aprovação. A aprovação é uma coisa certa na minha vida. A aprovação virá. A aprovação, estou repetindo para enfatizar a aprovação. Então, é uma repetição consciente, certo? Então, a gente viu que podemos fazer a substituição para evitar a repetição ou podemos repetir de maneira enfática. Isso é o que deve aparecer em nossa prova. Então, o que mais cai? Coesão referencial, perguntando a que se refere. Lembra que referência é seta, basta a gente puxar uma seta. Então, bora ver aqui a primeira questão. A gente tem um texto curto, não coloquei o texto todo, então bora ver aí o papel do agente comunitário de saúde. Não precisa ler, mas eu deixei para vocês lerem, porque aqui tem um fragmento do texto, então bora ver aí, ó. No trecho, a atenção básica, a gente está falando do agente comunitário de saúde.
A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento. Então, o verbo destacado, ele se refere a quê? É uma questão, então, de referenciação. Lembra que referência é seta. Referência é seta. Primeira dica, como se trata de um verbo, vamos anotar aí que é um verbo, o verbo abranger, ele se refere, obviamente, ao seu sujeito. Então, vamos perguntar aí, quem que abrange a promoção e a proteção da saúde? Bora lá. Primeira dica, se o verbo está no singular, o sujeito está no singular, certo? Então, vou ler aí de novo tudo que está antes. A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito estadual, individual e coletivo, que abrange a promoção. Olha, eu tenho aqui um conjunto de ações de saúde. Esse conjunto de ações é que abrange, é muita coisa, é um conjunto. O conjunto abrange o quê? A promoção, a proteção, a preservação, o diagnóstico, o tratamento. Então, referência é seta. Eu sei que é um conjunto de ações. Então, o nosso gabarito só pode ser o quê? Letra C. É o tipo de questão que mais cai e é o tipo de questão mais simples. Basta você interpretar, puxar a seta e ver a que se refere. Vamos ver a questão de número 42. Na questão de número 42, a gente tem esse tipo aqui de coesão. A coesão por substituição. Então, bora ver aqui. Na frase título, o papel do agente comunitário de saúde. Vamos voltar aqui. O papel do agente comunitário de saúde. Olha só, fala que o papel dele é o quê? Trabalhar com a descrição, manter os dados atualizados. Aí aqui tinha número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era um texto enorme. Mas deu para saber o quê? Ele fala, principais atribuições, o papel está relacionado a quê? Bora lá. O papel do agente comunitário de saúde. O papel expressa o quê? Ou seja, pode ser substituído por que palavra? É uma coesão por substituição. A importância, o papel é a mesma coisa de a importância, o papel do agente é a mesma coisa de os direitos do agente, o papel é o que está na lei sobre o agente comunitário de saúde, ou são as atribuições do agente comunitário de saúde. O papel pode ser substituído por atribuições, né? O papel do agente são as atribuições do agente. Gabarito, letra D. Vamos lá para a questão de número 43. A gente tem outro tipo de coesão por substituição. E agora a gente vai fazer a substituição por um advérbio. A gente pode substituir por um advérbio. A gente falou de advérbios aqui, né? Então, bora ver aqui. Chove chuva, chove sem parar. A expressão sem parar, conforme seu sentido, pode ser substituída por qual advérbio? Então, se é sem parar, vamos pensar aqui. Se é sem parar, é a mesma coisa de vagarosamente? Não. Quando eu digo que é sem parar, é porque ela continua. Ela não para. Não tem a ver com a velocidade. Se é devagar, se é rápida. Não tem a ver com a velocidade. Ocasionalmente, é a mesma coisa que de vez em quando. E moderadamente é de maneira regrada, pouco, né? Moderado. Então, não pode ser. Quando eu digo que é sem parar, é porque é de maneira contínua, continuamente. Então, a gente vê que coesão não tem muita dificuldade. Envolve, sim, uma parte de interpretação, temos que pensar, mas é bem legal isso daqui na nossa prova. Olha a questão 44. Para a questão 44, eu quero voltar aqui para falar uma coisa. Isso daqui cai muito. Deixa eu destacar até de uma cor diferente. Isso daqui cai muito. A utilização de pronomes. Vamos falar de pronomes demonstrativos e possessivos. Quero começar aqui falando de pronomes demonstrativos. Então, olha só. Quando a gente fala de pronomes demonstrativos, a gente tem que falar desses pronomes aqui principalmente. Então, a gente vai gastar aqui uns 5 minutinhos falando dos pronomes demonstrativos e pronomes possessivos. Quando a gente fala dos pronomes demonstrativos, são os pronomes que demonstram esta caneta, essa câmera, aquela parede. Então, temos os pronomes que têm a letra T, a letra S e a letra Q.
Quais são esses pronomes? A gente tem, vou mostrar aqui. Com a letra T, a gente tem este, esta, isto, estes, estas. Com a letra S, a gente tem esse, essa, isso, esses e essas. Com a letra Q, a gente tem aquele, a gente tem aquela, a gente tem aquilo, a gente tem aqueles e a gente tem aquelas. Quando a gente utiliza um pronome demonstrativo, a gente pode utilizar por meio de uma coesão. Essa coesão ela é de referência. Ele sempre é utilizado para fazer referência. Então, vamos colocar aqui. É uma coesão de referenciação. Essa referência, deixa eu melhorar. Essa referência, ela pode ser feita de duas formas. Eu posso fazer uma referência dentro do texto, ou eu posso fazer uma referência dentro do espaço. Como é que funciona uma referência dentro do espaço? Olha só. Se eu quero me referir a um espaço, eu posso utilizar os pronomes com a letra T, com a letra S e com a letra Q. Eu utilizo os pronomes com a letra T quando aquela coisa está próxima. Então, olha só. A caneta está junto a mim. Então, eu vou dizer esta caneta, este mouse, este copo, porque está próximo. Vamos colocar no masculino. Próximo, para algo que está próximo. Eu coloco aquele ou aquela, aquilo, para algo que está distante. Então, é aquela parede, aquela janela, e eu coloco com S quando está no meio termo. Nem longe e nem perto, mais ou menos. Essa é a referência do espaço que eu acredito que vocês já conheciam e que vocês se lembram. Quando a gente faz uma referência dentro do texto, o que que isso significa? Significa que eu tenho um texto e aqui eu posso colocar um pronome e aqui eu posso colocar outro pronome. Deixa eu melhorar, colocar aqui. Eu posso utilizar um pronome para me referir a algo que está antes. E eu posso utilizar um pronome para me referir a algo que está depois. Eu utilizo os pronomes com a letra S para me referir a algo que está antes. E com a letra T para me referir a algo que está depois. Então, a gente tem o seguinte. Primeiro momento, vamos colocar aqui, primeiro momento. Eu vou utilizar a letra S, olha o bizu, a letra S para me referir a algo que está antes, puxa a setinha. E a letra T para algo que está depois. Por exemplo, vou colocar aqui uma frase. Português e matemática, dois pontos, são as melhores disciplinas. Eu vou colocar estas ou essas? Eu vou colocar essas com a letra S, porque se refere a algo que está antes, que é português e matemática. É o que a gente chama de coesão referencial, a algo que está antes. Agora, quando eu digo assim, são as melhores disciplinas, português e matemática. Aqui eu vou utilizar estas, porque estou me referindo a algo que está depois, que é português e matemática. Vamos dar nome aos bois. Esse tipo de referência, quando a gente se refere a algo que está antes, a gente chama de anáfora. Anáfora é uma referência a algo que está antes. Quando a gente se refere a algo que está depois, a gente chama de catáfora. Catáfora é a referência feita a algo que está depois. Lembra de AN de antes e CAT de catapulta, para frente, tá? Então, aqui a gente tem um termo anafórico. Termo anafórico se refere a algo que está antes. E aqui a gente tem um termo catafórico, se refere a algo que está depois. Beleza, aprendemos aqui a referência dentro do texto. Professor, e se eu quiser utilizar dentro do texto uma referência de espaço? Pode. Como assim? Bora lá. Quando eu digo assim, Maria foi à festa.
Oi, errei. Maria, Maria e Júlia. Já deu spoiler, então não vou mais botar festa. Maria e Júlia são amigas. Ponto. Eu quero dizer que uma foi estudar e a outra foi se exercitar. A outra foi comer, pronto. Eu não quero me referir, eu não quero colocar um pronome de referência, porque as duas estão antes. Eu quero delimitar, quero dizer em relação ao espaço. Se eu quero me referir a Júlia está mais próxima aqui da setinha. Então eu vou dizer assim, olha, esta. Lembra que com a letra T é mais próximo? Esta, olha só, esta foi estudar. E o com a letra Q é mais distante, né? Então, como está mais distante, eu vou dizer assim, ó, aquela foi comer. Olha como está mais distante. Então, se eu perguntasse, quem que foi estudar? Júlia. Quem que foi comer? Maria. E nesse caso, os dois fazem uma referência a algo que está antes. Ou seja, nesse contexto, os dois são anafóricos, nesse contexto. Quando é que eu utilizo este e aquele para delimitar o espaço no texto? Quando eu tenho dois elementos e eu quero diferenciar para não repetir os dois. Beleza? Pronto, isso é a nossa base. Então vamos continuar aqui. Podemos também parar a narração no meio e tentar adivinhar o final para depois verificarmos se conseguimos ou não acertar. Ou conversamos sobre o final imaginado pelos alunos. O final imaginado pelos alunos. Se este era mais ou menos interessante que aquele dado pelo autor. Os termos grifados foram empregados no texto para realizar o quê? A coerência, uma coesão elíptica é omissão, a gente viu, né? Elipse. Coesão referencial ou coesão sequencial? Olha só. Quando eu utilizei o este e o aquele, vocês já se lembram que é porque eu quero fazer uma referência de espaço. Referência de espaço. Se eu usei o este, é porque eu estou me referindo a o que é mais próximo. Ora, eu estava falando aqui do final imaginado pelos alunos. Se este o quê? O final imaginado pelos alunos. Lembrando que aqui foi retirado de um texto, então tinha mais coisa aqui para cima. Falava do final do autor e falava do final dos alunos. O final dos alunos está mais próximo, por isso que eu utilizei este. Ou aquele lá nos parágrafos anteriores, aquele final do autor, dado pelo autor. Então eu fiz uma referência de espaço dentro do texto. Mas observem que eu usei o este e aquele para me referir. O este eu usei para me referir a uma coisa que está mais próxima, enquanto que o este, uma referência que está mais distante. Tudo isso daí faz parte de uma coesão referencial, por meio do uso de pronomes demonstrativos que a gente acabou de aprender, para substituir, respectivamente, o final do aluno e o final do autor. Gabarito, letra C. Vamos lá para a próxima questão. Na próxima questão, vocês vão observar que a gente tem uma mistura, coesão sequencial, coesão referencial. O que é coesão sequencial mesmo? Conjunções, preposições, advérbios, só para dar a continuação, que é em seguida, ademais, além disso, portanto, isso dá sequência. E a coesão que se referencia a alguém dentro do texto, a algo dentro do texto. Então, bora lá. O que é um erro de português? Na concepção do senso comum, o erro de português é qualquer uso linguístico que não esteja previsto nos instrumentos normativos tradicionais, a gramática e o dicionário. No entanto, não existe uma concepção única e homogênea do que seja o português correto. Já quero começar falando sobre isso aqui. Eu vou ir falando aqui e a gente já vai adiantando. Isso daqui é uma coesão. Por quê? Porque é um conectivo. É um conectivo. E conectivo é coesão o quê? Sequencial. Sequencial porque tem uma conjunção. Tem uma conjunção. Nesse caso, nós sabemos que a conjunção no entanto, entretanto, são conjunções adversativas. Indicam o sentido contrário, né? A gente vai estudar isso aí lá em sintaxe.
Beleza, continuando. No entanto, não existe uma concepção única e homogênea do que seja o português correto nesses instrumentos normativos, porque os gramáticos e dicionaristas têm posturas diferentes diante dos usos da língua. Alguns gramáticos admitem certas formas inovadoras, enquanto outros ainda as rejeitam, por exemplo. Além disso, olha só, aqui a gente tem outra coesão sequencial. Outra coesão sequencial, vamos colocar aqui. É outro conectivo, né? Então, é coesão sequencial, é outro conectivo. E é um conectivo de adição. Além disso, adição. Continuando. Além disso, a nação de erro está muito vinculada à posição que uma pessoa ocupa na pirâmide social. Os usos já bem fixados entre as classes sociais privilegiadas, mesmo quando contradizem, o mesmo é um conectivo. Então, vamos colocar aqui. Se é um conectivo, é também coesão sequencial. Coesão sequencial. Lá na parte de orações, que a gente estuda os conectivos, a gente vai ver que o mesmo é um conectivo, é uma conjunção concessiva. Uma conjunção concessiva indica uma oposição de ideias. Continuando. Mesmo quando contradizem as prescrições. Opa, prescrições não é conectivo, é uma palavra que foi utilizada para substituir alguma coisa aí. Prescrições é o mesmo que recomendações, não é? Então a gente vai dizer que prescrições não é coesão sequencial, é uma coesão referencial. Coesão referencial. Ela foi utilizada para substituir alguma coisa dentro do texto. Vamos continuar aqui. As prescrições tradicionais passam despercebidos e não provocam reações extremas. Ao contrário, a atitude mais geral é do tipo, pode até estar errado, mas todo mundo fala assim. Por outro lado, agora aqui é um conectivo. Se é conectivo, é coesão sequencial. Por outro lado, se o uso vem de camadas inferiores, nenhuma relativização é possível. É erro e ponto final. Como tudo em sociedade, o que é certo e errado depende de quem utiliza esses rótulos contra o que e quem, contra o que e contra quem. Então, beleza. No que diz respeito às relações coesivas em destaque no texto, analise os itens a seguir. A locução conjuntiva, no entanto, a gente sabe que é um conectivo. Se é conectivo, é coesão sequencial. E é do tipo adversativa, ideias opostas. Demonstra a concordância de Bagno com a afirmação mencionada anteriormente? Não, não é concordância. É oposição. Então, aqui tem erro. Item de número 2. As expressões além disso, não é conectivo. Se é conectivo, é coesão sequencial. Funcionam como mecanismos de coesão sequencial. Não. Aqui, prescrições não é sequencial, é coesão referencial. Se refere a alguma coisa dentro do texto, referencial, porque ele não é conectivo. Então, aqui a gente tem erro. Item 3. A expressão por outro lado é um conectivo, não é? Indica a apresentação de um ponto de vista diferente, um novo ponto de vista daquele apresentado anteriormente, correto. E é uma coesão sequencial. Coesão sequencial, introduz aí um novo ponto de vista. O termo mesmo, se é conectivo, é coesão sequencial também. Foi empregado no texto expressando uma ideia de concessão, correto. Então, o que está certo aí? Item de número 3 e item de número 4. Gabarito, letra B. Vamos lá para a questão de número 46, que são questões agora do EP Questões no estilo da banca Darwin. Vou ampliar aqui, ó. A gente tem o seguinte. Deixa eu tentar ampliar ainda mais aí para vocês. Pronto. Qual será o futuro da língua? Isso aqui é do chat GPT, viu? É uma pergunta para o chat GPT. Qual será o futuro da língua portuguesa? O futuro da língua portuguesa parece promissor. Com a globalização e o aumento da conectividade, é provável que o português continue a se espalhar e evoluir. A influência da tecnologia também desempenhará um papel importante, afetando o vocabulário e até mesmo a gramática. A diversidade linguística é sempre interessante. Então, quem sabe que palavras e expressões incríveis o futuro reserva para o português? Então, vamos voltar aqui para a gente fazer alguns comentários. Primeiro, quando a inteligência artificial surgiu, deixa eu colocar aqui minha carinha, quando a inteligência artificial surgiu, acontecia muito erro verbal.
O ChatGPT tem várias versões e agora ele foi aprimorado e hoje ele conjuga os verbos corretamente. Mas tem uma inteligência artificial no WhatsApp agora, deem uma olhada, que é o Meta AI, que é a inteligência do WhatsApp. Você faz uma pergunta lá e aí ele fala assim, eu consegue. Tipo, ele não, ainda não tem a conjugação verbal perfeita. Ainda é uma inteligência artificial em evolução, que está no início, que tem vários erros, inclusive, que eu testei lá, vários erros. Recomendo o ChatGPT, muito bom. Só que qual o problema do ChatGPT? Se a gente observar aqui nessa frase, ó, ele colocou um ponto, não foi? O futuro é promissor, ponto de exclamação. Ele começa uma nova frase, mas não coloca conectivo. Cadê o conectivo? Lembra que eu falei até uma dica de redação? Colocou ponto, coloca conectivo. E aí ele continua, ó, novo ponto aqui, ó, novo ponto. E evoluir, ponto. A influência, opa, cadê o conectivo? Dessa forma, sob esse ponto de vista, sob esse viés, assim, deveria ter um conectivo para dar continuidade ao texto. Um conectivo que faz o quê? A coesão sequencial, para dar sequência àquele texto, para deixar ele mais harmônico, mais fluido. Continuando. A influência da tecnologia, mesmo a gramática, ponto. A diversidade linguística, cadê o conectivo? É um texto sem conectivo. É o que a gente chama de coesão entre períodos. A gente tem a coesão dentro do parágrafo e dentro do parágrafo a gente tem períodos, ó. Eu tenho que ligar um período a outro com conectivo. E eu também tenho que ligar um parágrafo a outro com conectivo. Primeiramente, em segundo lugar, portanto. Então, existe a coesão dentro do parágrafo e entre parágrafos. Beleza? Vamos lá, beleza, finalizamos. Então, é incorreto afirmar o que está errado. Que o texto associa a língua portuguesa ao uso de tecnologias ao tratar do futuro. Correto aqui, ó. A tecnologia vai também desempenhar uma função aí. Esse daí está correto. É formado por informações que se complementam, construído tudo coerente. Coerência tem a ver com sentido. Coerência tem a ver com sentido. Esse texto tem sentido? Tem. Um texto pode ter coerência e pode não ter coesão. Pode ter coesão e pode não ter sentido. São coisas diferentes, tá? Um texto que tem conectivo, quando eu digo assim, o copo está derramado sobre a mesa, ponto. Mas o leite derramado sobre o tapete, como um urso branco. Tô colocando como, tô colocando assim, tô colocando conectivo, mas não tem sentido nenhum. Aí tem sentido, mas não tem conectivo. Então são coisas diferentes. Coesão tem a ver com sentido do texto. Tem sentido, tem coerência. Apresenta uma pergunta retórica que estimula uma reflexão ao leitor? Sim, lá no final. Apresenta o uso correto dos verbos? Sim, melhorou o ChatGPT. E apresenta elementos coesivos? Não, falta elementos coesivos para dar fluidez na leitura. É isso que está errado. Ele não está apresentando isso aí nesse texto. Gabarito letra E. Vamos lá para 47. Agora a gente vai ter coesões referenciais, questão de referenciação, com a referenciação. Falei para vocês que eu não consigo escrever e falar às vezes. Vamos voltar aqui. Falta a gente falar sobre o quê? Olha só. Aqui no início, a gente falou sobre a utilização de pronomes demonstrativos. Falamos. Pronomes pessoais, em vez de falar o professor, fala ele. Pronto. Pronomes possessivos, quando eu utilizo aqui sua, seu. É só você perguntar de quem é aquela coisa. Aí você liga uma seta. Bora ver como é que funciona. Posse é porque pertence a alguém. Então você pergunta de quem é. Então olha só. Pode ser também com pronomes demonstrativos. Vamos ver aí, ó. No trecho, a sonda também utilizará propulsores de efeito Hall. Uma novidade nas viagens interplanetárias. Esses motores utilizam a eletricidade fornecida pelos painéis solares. Os termos destacados se referem a quê? É só você perguntar. Referenciação é seta. Referenciação é seta. É só você perguntar. Esses motores. Quais? A sonda é um motor? Lembrando que quando a gente tem a referenciação com pronome possessivo, demonstrativo, o esse se refere a algo que está antes. Então, bora combinar aqui. Eu não vou marcar painéis, porque painéis está depois. Eu não vou marcar íons, porque íons está depois. Eu não vou marcar campo, porque campo está depois. Então, me sobra aqui viagens e me sobra propulsores. Aí eu vou perguntar para vocês. Quando eu digo assim,
esses motores. O que é um motor aí? É uma viagem? Viagem é um motor? Um propulsor é um motor? Ah, professor, não sei o que é propulsor, mas sabe o que é viagem. Propulsor está com mais cara de ser um motor, né? Então a gente vai dizer que como referência é seta, esses motores são os propulsores. Gabarito, então, letra A. Vamos lá para a questão de número 48. Olha só, coloquei aqui banca IDIB. A gente comentou que a banca IDIB, Instituto Consulplan, já que a gente precisou de mais questões, são questões parecidas com a nossa banca. Vamos lá. Ele foi treinado com quase 300 mil artigos científicos e poderá ajudar pesquisadores da NASA a encontrar novas informações e referências relevantes para seus trabalhos. É um pronome possessivo. Pronome possessivo. Então a gente vai perguntar, pertence a alguém, né? Seus trabalhos. Trabalhos de quem? Trabalho deles, né? Deles quem? Dos artigos, dos pesquisadores, das informações, referências, trabalhos. Não. Trabalho dos pesquisadores. É o trabalho dos pesquisadores da NASA. Olha só, de novo, para vocês perceberem. Ele foi treinado com quase 300 mil artigos científicos e poderá ajudar os pesquisadores da NASA com informações relevantes para os seus trabalhos, para os trabalhos dos pesquisadores. Então, gabarito, letra B. Mais uma vez, ó, os recursos coesivos são um conjunto amplo de mecanismos linguísticos usados para o estabelecimento de relações de sentido entre as partes de um texto verbal, tanto na modalidade oral quanto na escrita. O texto lido é formado por ideias bem articuladas, ligadas umas às outras. Para isso, alguns recursos como o uso de expressões que remetem a outras apresentadas anteriormente, é o que a gente chama de referência. Dentre as expressões textuais destacadas, assinale aquela cuja palavra sublinhada não seja uma expressão referencial, ou seja, não é um mecanismo de coesão referencial. Então, bora lá. Letra A. Eles tendiam a se parecer. Eu substituí alguma coisa por eles, para não repetir. É o que a gente chama de substituição por pronomes, né? É uma coesão referencial. A gente até anotou aqui, ó. Deixa eu mostrar. É uma coesão referencial, ó. A coesão referencial, ela pode ser feita com pronomes. Beleza. Vamos lá voltar para a questão. Mas naquela manhã, ela se sentiu tonta. E sentir também também se refere a alguma coisa? Não. O também é um conectivo. Vamos lá. Se é conectivo, é coesão sequencial. Estou introduzindo uma informação. É um termo que está sendo aí adicionando uma coisa, né? Está funcionando como adição. Sentir também, sentir mais uma coisa. Coesão está dando sequência, não se refere a nada. Então, nosso gabarito é para ser a letra B. Mas vamos analisar as outras. Nos 2 primeiros dias, sempre que o telefone tocava, um de nós, esse nós se refere a pessoas, né? Então, é um pronome, né? Coesão por pronome. É coesão referencial. Que haja um apartamento fechado em alguns de seus milhares de edifícios. Olha só, milhares de edifícios. De quem? Se refere a algo, né? É um pronome possessivo. Coesão por pronome, coesão referencial. A única que não se refere a nada é a letra B. E para finalizar, olha só, no trecho, vamos ser diretos. No texto, não estamos nos dando conta de que essa é uma das facetas da ambiguidade da contemporaneidade. Ao mesmo tempo em que a tecnologia facilita o acesso ao conhecimento, ela quem é a tecnologia, a gente já vê que se refere à tecnologia, essa é uma das facetas, se refere a algo dito antes. Nos dando conta significa que está se referindo a nós aí no texto. Isso daqui tudo são o quê? Pronomes. Pronome demonstrativo, pronome pessoal do caso oblíquo. Então, pronomes, a gente faz uma coesão de que tipo? Referencial. Gabarito letra D, tá? Para quem não sabe, lexical, léxico é a mesma coisa de vocabulário. Vocabulário. Quando eu troco um termo por outro termo,
eu estou usando o vocabulário, o meu conhecimento de vocabulário, certo? Então, em vez de colocar diminuir, se eu colocar mitigar, aí é uma coesão lexical, estou usando o vocabulário para trocar uma palavra por outra, beleza? Então pronto, com isso a gente finaliza o nosso bloco de número 5 com um assunto que é muito legal. Depois pesquisem mais, coesão sequencial, referencial, façam questões, tá? Quero deixar uma dica, se você colocar o nome é coesão e coerência. Pronto, coesão e coerência é o assunto. Pesquisem, não posso fazer propaganda de plataforma de questões, mas tem o EP Questões também. Então vocês podem pesquisar por português e pesquisar por coesão e coerência, tá? Primeiro façam todas no Instituto Darwin, depois IDECAN, 4 alternativas, IDIB, Instituto Consulplan, MS Concursos, tá? É isso, grande abraço, bons estudos e a gente se vê no bloco de número 6.